Lembra de quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te separou para a obra, quando sentiu arder no coração o desejo de fazer mais e mais pelo reino de Deus. Mas muitos têm paralisado diante das circunstâncias, diante das pessoas, e de repente se veem tão distantes. Porém, vale ressaltar que ainda hoje o Senhor está te chamando para voltar a caminhar, para seguir os propósitos de Deus, apesar do passado, apesar do que te dizem, apesar da condição em que se encontrava. Primeiro, entenda que é entre você e Deus. E quando entender que é entre você e Deus, as demais pessoas serão beneficiadas e não pedra de tropeço, pois muitas pessoas estão parando, mas por conta dos outros, adoecendo por causa de atitudes de outras pessoas, se enfraquecendo, se entristecendo, desanimando no caminho por conta do que os outros fazem. Às vezes chega ao ponto de se corromperem para agradar as pessoas. É triste dizer, muitas vezes para agradar a filhos, a esposa, ao esposo, ao pai, ao amigo, no trabalho, na faculdade, seja quem for. Lembra de Arão, que se tornaria o sumo sacerdote, irmão de Moisés? Quando o povo queria um Deus que fosse adiante deles, uma imagem de ouro de um bezerro, Arão acabou cedendo e pediu que trouxesse o ouro para fazer a tal imagem. Estas pessoas pecaram ao dizer que este seria o Deus que teria tirado eles do Egito. Arão, diante das pressões, diante das pessoas, agradou neste momento mais aos homens do que a Deus. Deus tem um chamado na sua vida e nada e nem ninguém pode ser motivo para parar a sua caminhada. Segundo, muitas pessoas paralisam diante das circunstâncias, tendo aprisionadas suas mentes e assim levam consigo o seu ministério. Se escondem atrás das dores e deixam de viver o chamado de Deus. Mas aprenda a adorar ao Senhor, a viver seu chamado, mesmo em meio às adversidades. Romanos 5, 3 ao 6. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nos gloriamos nas tribulações. Quem aprende isto, aprenderá a ter paciência, terá experiência, terá esperança. Aproveite a circunstância. Assim como Paulo, quando a caminho para a Itália, em um navio, diante das acusações do que viria a enfrentar, até mesmo dentro do navio, não deixou de falar quando necessário, alertou a muitos do que estava por vir, mas não deram ouvidos. E acabou que ali enfrentaram um vento forte, e o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, e ficaram à deriva. E assim foram passando-se os dias, não aparecendo nem o sol e nem estrelas, e a grande tempestade se seguia, até perderem a esperança de serem salvos. Mas Paulo, diante daquela circunstância, diante daquelas pessoas, levantou-se de diante deles e falou que deveriam ter aceitado o conselho dele, pois assim teriam evitado aquele dano, o prejuízo. Paulo os fez lembrar de suas palavras. Muitas vezes essas pessoas que estão ao nosso redor não querem nos ouvir, mas não é por conta disto que devemos juntamente comungar com as mesmas ideias ou até mesmo ser contaminado de forma negativa pelo que dizem. Mas assim como Paulo, mantenha fé, cumpra seu chamado, traga palavras de esperança, palavras de verdade, porque no momento da tempestade essas pessoas te ouvirão. E assim foi com Paulo, naquele momento oportuno de adversidade, em meio à tempestade, ele anunciou o que o anjo de Deus lhe havia dito. Louvado seja o nome do Senhor. Num momento difícil como este, Paulo pôde testemunhar o poder de Deus. Mais à frente na leitura, ainda depois disto, num momento de desespero, quando alguns homens acreditaram ser o momento de sair daquele navio, marinheiros tentaram escapar. Mas Paulo advertiu ao centurião e aos soldados que se aqueles homens não ficassem no navio, eles não poderiam se salvar. E ali foi a prova de que aqueles homens passaram a ouvir a Paulo. Aquele centurião que não ouviu o conselho agora ouve.
Você entende? E ali eles cortaram as cordas que prendiam os barcos. Quando este povo ouvir a voz de Deus através da sua vida, as amarras que os prendiam serão cortadas, essas pessoas serão libertas e o nome do Senhor será exaltado. Quando derem ouvidos ao Senhor, grandes coisas irão acontecer. Este é o momento de, diante das circunstâncias, confiarmos totalmente no Senhor e não paralisarmos, sermos totalmente entregues à vontade do nosso Deus, confiantes. Mesmo que as violentas ondas venham contra, ainda que muitos se levantem, confia no Senhor, espera nele. Diante da fé de Paulo, num momento dramático, com pessoas que por muitas vezes quiseram ir contra, ali diante das palavras daquele que não parou seu chamado, 276 pessoas que estavam a bordo chegaram a salvo em terra. Não sei o fim dessas pessoas, na trajetória de suas vidas, mas sei que diante de muitas histórias de homens e mulheres de Deus que não permitiram pessoas nem circunstâncias paralisarem o seu chamado, tiveram diante de si a grande missão de combater um bom combate. E quando falamos de combate, já sabemos que viveremos em momentos de guerra. Mas ainda assim, não devemos recuar, mas seguir a nossa vocação. E através de nossas vidas, muitos conhecerão e verão o poder de Deus e diante do Senhor hão de se render. Não seja aquele a se contaminar com a incredulidade do outro, com as circunstâncias, com as murmurações. Não deixe que sentimentos negativos dominem a fé, a razão, mas seja aquele a viver o chamado de Deus. Não deixe que nada te afaste do propósito. O Senhor te chamou. Não foste vós que escolhestes a Jesus, mas Ele vos escolheu e vos designou para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. E que enfim você possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Siga o seu chamado. Amém?